Agora para a pessoa que está do teu lado, preste atenção, porque Deus quer falar com você. Sabe, nós vivemos num tempo de muitos questionamentos. Ainda que nós tenhamos as nossas mãos muitas ferramentas para sanar nossas dúvidas, nós vemos uma geração de muitos questionamentos e de muitos porquês. E hoje, na Escola de Maturidade Cristã, nós ouvimos o pastor Daniel falar aqui a respeito de paternidade. E ele falou muito a respeito do se guardar a palavra, de entender a palavra e viver a palavra. E nós falamos muito a respeito da palavra de Deus. Quem tem uma Bíblia aí? Levante sua Bíblia. Levanta ela bem alto. Pode ser no celular, não tem problema, a gente é moderno. Está no celular, levanta o celular. Você tem a palavra ao alcance das suas mãos. E a palavra de Deus, ela está hoje ao alcance das mãos de qualquer pessoa. A palavra de Deus, ela está ao alcance do cristão ou não cristão. Mas muitas pessoas ainda vivem questionando muito a palavra de Deus. E eu me lembro uma vez que eu postei algo no Facebook e uma pessoa começou a me questionar a respeito da postagem que eu coloquei. E às vezes eu fico bravo, né, quando a pessoa fica questionando a gente no Facebook, né? Porque, entra lá no meu Facebook para me encher as paciências, vai entrar no dele, né? Mas começou a me questionar e ele começou a dar uma de teólogo nos comentários. E ele colocava aqueles comentários intermináveis, que eu nem lia. Eu tenho um problema, eu não consigo ler aquelas mensagens muito gigantescas que manda de WhatsApp, né? Aquelas mensagens que você demora 3 dias rolando para ler a mensagem, então eu não consigo. Ainda mais comentário. Esses dias eu postei um vídeo no Facebook, uma mulher fez um comentário que dá umas 100 linhas no comentário do vídeo que eu postei. E nada a ver com o vídeo que eu postei. Eu fiquei lendo, falei, mas o que ela quis dizer com tudo isso? Boiei. Um comentário bom, um comentário bem teológico, mas nada a ver com o vídeo que eu postei de um pedaço de uma pregação minha. Mas esse rapaz, ele me questionou a respeito de vários assuntos dentro de um conhecimento teológico. E conhecendo ele, eu falei, mas essa ideia é toda sua? Não. Lógico que eu já tinha percebido que não era dele aqueles questionamentos. Eu já tinha lido alguns livros que ele foi colocando trechos no questionamento. Eu falei, mas se eu não me engano essas palavras são do Augusto Nicodemos. Se eu não me engano essas palavras são do Luciano Subirá. Não, então eu peguei do livro. Eu falei, mas e o que Deus está falando com você? Assim, eu não tive tempo para saber o que Deus está querendo através disso. Eu falei, então, vamos parar o assunto por aqui. Porque não conheça a Deus por meio de livros, conheça a Deus por meio da sua palavra. É bom ler livros? Maravilhoso. Mas muitas pessoas estão trocando a palavra de Deus por vídeos do YouTube. Muitas pessoas não leem mais a Bíblia. Muitas pessoas ouvem pregações. E ouvir pregações é muito perigoso. Se você não tem a palavra de Deus como respaldo daquilo que você está ouvindo, ainda que seja confiável a pessoa que está ministrando, porque ela ministra segundo o contexto de vida dela, segundo a cultura dela, segundo o óculos que ela usa para enxergar a sociedade. Assim como nós ouvimos aqui hoje à tarde, o pastor Daniel, foi agora há pouco, ele falou a respeito quando você vai pregar numa cultura indígena. Não tem como você chegar lá com o pé no peito, pronto, acabou e tem que ser assim. Você precisa entender o contexto daquele povo para ministrar ao coração deles. Então as pessoas, elas estão deixando de lado a Bíblia para ler livros. As pessoas estão deixando de lado a Bíblia para assistir vídeos de YouTube. As pessoas estão deixando de lado a Bíblia para ir segundo pensamentos contemporâneos. Mas Jesus disse assim, a palavra de Deus não passa, tudo passa, mas a palavra de Deus, ela o quê? Nunca passará. E eu queria ler um texto com você nessa noite, para a gente pensar a respeito disso.
Porque nós temos a palavra de Deus ao alcance das nossas mãos. Nós temos a palavra de Deus a todo momento da nossa vida, dentro de casa, fora de casa, no trem, no carro, no ônibus, no trabalho. Ainda mais agora com você baixando Bíblia no celular, você pode ler a Bíblia onde você quiser. E um texto que Jesus, um fato que Jesus vive em Mateus capítulo 4, nós já falamos muito a respeito disso, mas eu gostaria de ler com você nessa noite, Mateus capítulo 4. No versículo 1 em diante, a respeito da tentação de Jesus, a respeito de um processo que Jesus passou no início do seu ministério. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós somos tentados todos os dias, sim ou não? Todos os dias o capeta vem nos tentar. Todos os dias o diabo ele inventa uma estratégia nova para nos tirar do propósito, para nos roubar da bênção, para nos tirar da posição a qual nós estamos. Seja por meio de ações, palavras, ele sempre arma uma estratégia para nos roubar. Por isso que Provérbios capítulo 4 fala: de tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Busque saber quem você é em Deus, qual é a sua identidade em Cristo, para que quando o diabo vier te tentar, você saiba quem você é e você consiga suportar no dia mau. Aí Mateus capítulo 4 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. Disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, dentro desta palavra, nós já ouvimos muitas vezes mensagens e lemos muitas vezes essa passagem, que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Agora, ser tentado até Jesus foi. Ser tentado, nós não temos como nos guardar disso. Todos os dias da nossa vida nós seremos tentados em diversas áreas. E o diabo, ele sabe na área que nós somos mais fracos, e normalmente ele tenta nos pegar naquela área. E todos os dias ao acordar, o diabo ele já maquina no inferno algo para nos roubar naquele dia. Por isso que Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal, basta cada dia o seu mal. Há um mal diário. Mas eu preciso entender e buscar reconhecer a minha identidade em Cristo, quem eu sou, e qual é o meu propósito de vida. Para que eu fui chamado e para que Deus me designou quanto ao seu propósito. Porque eu tenho um propósito de vida e estou debaixo de uma missão para cumprir o propósito do reino. Amém? Mateus capítulo 28, ele fala assim: ide por todo mundo pregando o evangelho. Então ele fala que há um propósito no reino, que é pregar o evangelho, levando o evangelho da paz a qualquer pessoa. Mas aí o diabo pega Jesus e leva Jesus agora, o diabo não, né? O Espírito leva Jesus ao deserto para ele ser tentado pelo diabo. Diga para a pessoa que está do teu lado: você está pensando que vai ser fácil? Não vai, é uma luta constante, é uma luta diária.
Ah, pastor, mas eu já estou tão firme, estou jejuando. Jejum não é guarda para ninguém. A Bíblia fala que Jesus jejuou 40 dias. Jejum não me exime de ser tentado. Então 40 dias Jesus jejuou e se posicionou. Mas aí veio o diabo e começou a rodear Jesus naquele momento. Falou: bom, acabou o jejum? Acabou, então vamos conversar. Olha, deixa eu falar para você algumas palavras. Você está com fome? Não, estou com fome. Então tem como você transformar estas pedras em pães? E Jesus olha para ele e diz assim: bom, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus está escrito que nem só de pão viverá o homem. Jesus conhecia a palavra, Jesus sabia o que estava falando. Jesus começou a usar da palavra para ministrar ao diabo. Jesus usou da palavra como espada para confrontar as tentações do diabo. Jesus não ficou argumentando na sua própria força. Jesus não ficou argumentando no seu próprio jeito. E ele disse assim: a palavra está escrito. Então eu queria que nessa hora você curvasse a tua cabeça. Diga assim comigo: Senhor, que eu possa guardar a tua palavra. Senhor, que eu possa guardar o meu coração. E eu gostaria que o Ministério do Louvor subisse aqui. Eu queria cantar um cântico. Eu gostaria de cantar um cântico que diz que o nosso orgulho, ele nos tira da inocência. Diga para o Senhor: Senhor, ensina-me a guardar o meu coração. Diga para o Senhor: Senhor, que eu guarde a tua palavra. Guarda o meu coração. Vamos cantar aquele louvor. O meu orgulho me tirou do jardim. E enquanto nós cantamos esse louvor, você vai dizer assim: Senhor, que o meu coração flua a tua palavra. Que do meu coração flua a tua palavra. Que do meu coração flua a tua palavra. Que do meu coração flua a tua palavra. Você vai dizendo isso: Senhor, que do meu coração flua a tua palavra. Em troca do amor eu falharia. Diga: Senhor, que do meu coração flua a tua palavra. Oh. Diga: eu quero conhecer a Jesus. Sim, Deus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo
Oh, sim, Deus, queremos conhecer-te mais, Senhor, conhecer o Senhor, ter um relacionamento contigo e com a tua palavra, Senhor, porque nós queremos combater, Senhor, as tentações muitas vezes com argumentos humanos. Argumentamos porque não conhecemos o Senhor, argumentamos porque não conhecemos o Deus da Bíblia, argumentamos porque não temos um relacionamento com a palavra do Senhor. Senhor, isto é o orgulho que nos tira, Senhor, do lugar de inocência. Diga Yeshua, Jesus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra manifesta. Jesus, oh Jesus, oh Jesus, sim. Diga, Senhor, eu quero conhecer a tua palavra. Preste atenção aqui. Quando Jesus foi tentado, o que ele falou para o diabo? Está o quê? Ele está falando a respeito daquilo que ele conhecia, daquilo que ele vivia e daquilo que ele aprendeu. Tentações, elas não são vencidas com argumentos humanos. Tentações, elas não são vencidas com conhecimento teológico. Tentações, elas não são vencidas com conhecimento técnico. Tentações são vencidas por meio da palavra. Algumas coisas não acontecem na nossa vida porque nós estamos argumentando segundo o nosso próprio entendimento. Algumas coisas não acontecem na nossa vida porque nós estamos argumentando segundo o nosso conhecimento. E Jesus não ficou flertando com o diabo. Jesus não ficou batendo papo com ele. Cada ataque do diabo, Jesus contra-atacava com a palavra. Jesus, ele liberava a palavra que ia de contra-ataque com aquilo que o diabo havia falado. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é muito sagaz. Diga assim, o diabo não é bobo. Não fique achando você que o diabo é bobo. Não fique achando você que o diabo é fraquinho. Não fique achando você que o diabo é um coitado. O diabo é um infeliz. Sim, infeliz, mas poderoso. Não fique achando você que você pode ficar flertando com o diabo ou com a tentação e vencê-la por meio dos seus próprios argumentos. Por isso nós precisamos nos encher da palavra. Quando José foi tentado pela mulher de Potifar, o que José fez? Ele o quê? Ele o quê? Fala mais alto, ele o quê? Fugiu. Por quê? Porque ele sabia que não dava para argumentar naquele momento. Uma tentação veio sobre ele e ele fugiu. Ele não ficou ali flertando com a tentação. Então nós precisamos nos encher da palavra. Eu creio que mesmo diante de toda a tecnologia que nós estamos vivendo num tempo tecnológico, nós não podemos de forma nenhuma abrir mão da palavra de Deus. Os livros são bons, os vídeos do YouTube são maravilhosos, mas a palavra de Deus está acima de tudo isso.
Sabe por quê? Porque quando você lê a palavra de Deus, ela vai se ajustar ao seu contexto de vida. E entenda bem, eu não estou dizendo que a palavra de Deus se ajusta a nós, nós temos que nos ajustar à palavra. Romanos capítulo 12 diz: mas não vos conformeis com este século, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que então passais a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Esse cântico que nós cantamos agora diz que o orgulho tirou do jardim. E que jardim é esse? É o jardim da inocência. Pode acender. O orgulho tirou Adão e tirou Eva de um jardim, de um local que era de inocência. Mas olha que interessante que diz em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Amém? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não? Diga mais forte assim: dela não comerás. Diga mais forte: dela não comerás. Porque no dia em que dela comer, repete assim comigo: certamente morrerás. Diga para a pessoa que está do teu lado assim: certamente morrerás. Então olha o que Deus instrui o homem: não coma desta árvore, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então Deus havia liberado uma palavra absoluta sobre o homem. Deus havia liberado uma palavra de direção para o homem, de ordem expressa: não toque nesta árvore, porque o dia que você tocar nesta árvore, você vai morrer. O dia que você tocar nessa árvore, você vai morrer. Bom, tinha todo o jardim para o homem mexer. Deus fala a respeito de uma árvore: não toque, porque vai o quê? Vai certamente o quê? O diabo, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, procurando a quem tragar. O diabo, ele anda ao nosso derredor procurando pessoas para pegar. E isso ele faz diariamente, constantemente. O diabo não tira férias. Tem gente que tira férias e fala: já que eu tirei férias, eu vou dar uma desandadinha então. Não acho que o diabo tira férias e fala: agora vou te dar um tempo, 15 dias de descanso, depois a gente volta a conversar. Então nós recebemos de Deus ordem expressa para cumprirmos o propósito. E o diabo, quando veio tentar Jesus, ele usou o quê? A própria palavra. Ele começou a citar alguns textos da palavra para Jesus, e Jesus, de contra-ataque, falou: mas está escrito. O diabo, ele começou a pegar alguns fatos da Bíblia, falar: não, se joga daqui. Jesus falou: não, peraí, a Bíblia diz que eu não posso, a palavra de Deus diz que eu não posso. Não, mas não, a palavra de Deus está escrito: nem só de pão viverá o homem, não tentará o Senhor teu Deus. Está escrito. Jesus, ele viveu aquela verdade intensamente. Ele não moldou a verdade segundo o seu modo de viver. Ele não moldou a palavra de Deus segundo o seu contexto cultural. Ele permaneceu firme naquilo que Deus havia falado com ele. Pode passar anos e anos e anos e anos, pecado é pecado e não muda. Mas olha o que diz em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Aí a serpente vê ali a mulher, e a serpente começa a caminhar no jardim, ao lado da mulher. E ele olha para a mulher e ele fala assim: olha, tem essa árvore aqui. Aí a mulher fala: mas não posso. Ah, por que você não pode? Porque meu marido ouviu de Deus que nós não podemos tocar nessa árvore, e meu marido recebeu uma ordem expressa de Deus. Que nada. Olha o que a serpente diz para a mulher,
Versículo 4, Gênesis 3, 4. Então a serpente diz à mulher o quê? Certamente não. O que Deus havia dito? Certamente. O que a serpente disse? O que a serpente usou? Palavra. A serpente distorceu aquilo que Deus havia dito. A serpente distorceu uma ordem que Deus havia dado ao homem e à mulher. Deus havia dito: olha, certamente morrerás. A serpente diz assim: certamente não morrerás. Ou seja, é certo que se você fizer isso, você não vai morrer. Por quê? Porque você está com fome, você precisa comer. Deus é ruim. Cuidado, porque a distorção da palavra não é a palavra. A palavra não pode se moldar ao que você acha. A palavra, ela já foi liberada pelo próprio Deus na minha vida e na sua vida. Agora muitas pessoas vivem cheias de questionamentos porque não leem a palavra e não buscam na palavra a revelação para a sua vida. Virão pessoas que nos dirão: certamente não é bem assim. Contextualizando a palavra, não é desse jeito. Quando nós fazíamos teologia, teve um professor lá que ele nos convenceu biblicamente de muita coisa errada. Ele começou a falar algumas coisas que podia fazer, e nós dizíamos assim um para o outro: não vou fazer isso não. E ele nos provou culturalmente, historicamente, muitas coisas que nós tínhamos como verdade. E aí nós fomos ler a Bíblia. Nós saímos daquela aula, me lembro que nós saímos indignados com algumas coisas que ele falou. Que eu falei: puxa, mas eu demorei tanto para largar este vício, esse pecado, tudo isso. Agora o cara vem me falar que eu podia fazer. Eu poderia sair dali com todos os argumentos, falando assim: bom, agora eu vou moldar a minha vida segundo o que este homem está falando, porque ele tinha mestrado, doutorado e era PhD, quase semideus, de tanto diploma que aquele cara tinha. E ele nos mostrou na Bíblia algumas coisas segundo o seu pensamento. E aí nós fomos perguntar para o outro professor, que era o diretor do colégio. Aquele professor disse: não, cara, mas está errado. Falei: mas foi o professor que você contratou que disse que está certo. Ele falou: não, cara, que ele está passando um problema na casa dele. Ou seja, ele trouxe toda a base teológica que nós poderíamos nos separar a qualquer momento. Ele trouxe toda uma construção teológica que, a partir do momento que eu me canso da minha esposa, eu tenho liberdade para casar com outro, pronto, acabou, Deus perdoa. E nós saímos dali indignados com aquilo, e uma semana depois nós descobrimos que ele estava separando da esposa. Então ele construiu toda uma verdade em cima do seu modo de viver. Ele pegou a palavra e moldou ao seu momento de vida. Porque você sabe que toda seita, ela nasce da Bíblia. A pessoa, ela pega um versículo, tira do contexto e cria um pretexto para fazer aquilo que ela quer. Então nós temos que tomar cuidado, ler o texto, o contexto, para a gente entender o que Deus quer falar conosco. E Jesus, ele foi tentado pelo diabo, e ele não ficou falando para o diabo: olha, vamos negociar, vamos conversar, estou achando legal isso que você está me falando. Não, tentação se vence com a palavra de Deus. Está escrito: ah, mas os tempos mudaram, mas a palavra de Deus não muda, ela é a mesma para sempre. E aqui o diabo pega então uma palavra de Deus que fala: olha, certamente morrerás, e ele distorce esta palavra, e ele traz para Eva agora como uma verdade absoluta, que ela não morreria. Então nós temos que tomar cuidado, porque nos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão pegando a palavra de Deus, distorcendo, para respaldar seus pensamentos e criar argumentos humanos respaldados na Bíblia. O pastor Daniel sempre fala aqui a respeito que quando eu tenho uma dúvida, eu preciso ler o texto, perguntar para o texto e entender o contexto.
Diga para a pessoa que está ao teu lado: nós precisamos ler mais a Bíblia. Sim ou não? Porque aí nós vamos ler os livros, conhecendo a palavra de Deus. Nós não vamos ficar cheios de argumentos humanos para respaldar aquilo que nós não queremos acreditar. Nós não usaremos a Bíblia para respaldar pecados que queremos cometer. Nós não usaremos a Bíblia para nosso bel prazer, mas nós seguiremos a palavra de Deus à risca, a ponto de que toda tentação tem que cair por terra. A Bíblia fala no Salmo 119, no versículo 105: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é o que? É a palavra. A palavra, ela é orientação para a minha vida. A palavra de Deus, ela é orientação para a sua vida. A palavra de Deus, ela serve para iluminar os nossos caminhos. Por quê? Para que nós não venhamos tropeçar em pedra alguma. Tudo que nós precisamos está na palavra de Deus. Tudo o que nós precisamos nos dias atuais está escrito. O problema é que muitas vezes nos tornamos tão dono de nós mesmos que nós vamos deixando a palavra de Deus de lado. Já não lemos a Bíblia como líamos, lemos mais livros. Já não vamos à igreja como deveríamos, porque assistimos vídeos no YouTube. E aí nós vamos vivendo da revelação do outro. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus tem uma revelação para a minha vida. Deus tem uma revelação coletiva, mas também tem uma revelação individual. Quando eu leio a palavra de Deus, o Espírito Santo ministra ao meu coração segundo o momento que eu estou vivendo, e Ele me direciona segundo o meu momento. Por isso que toda pregação, tem pessoas que assim falam: mas eu nem foi boa para mim essa palavra, tudo isso que o pastor falou eu já sabia. Sabe por quê? Porque nós entramos muitas vezes na igreja cheio de argumentos. E se vai contra aquilo que nós temos como argumento, nós rejeitamos. E ainda que a gente fala: mas na Bíblia está escrito, a palavra de Deus diz. Bom, pastor, mas vamos contextualizar a palavra. Jesus não ficou contextualizando, Jesus não ficou negociando, Jesus não ficou buscando na hermenêutica, na exegese, na base. Não, Jesus confrontou a tentação com a palavra. Nós precisamos ter a palavra como nosso orientador, ler mais a Bíblia e orar segundo a palavra de Deus. A Bíblia serve para mim e para você também como consolo e conforto. Nós vivemos num mundo tão pesado de informação, e numa geração tão psicológica, tão filosófica, que nós vamos deixando a Bíblia de lado. Nós buscamos mais ajuda na psicologia, na filosofia, na sociologia, do que na palavra de Deus. E Jesus falou assim: você está cansado? Quem está cansado? Não precisa levantar a mão. Se está cansado, Ele fala assim: vinde a mim. Não, amém, eu vou, mas posso marcar o terapeuta paralelamente? Talvez você já tenha ouvido algumas pessoas dizer assim: olha, já fiz de tudo, agora só me resta o quê? Orar. A oração parece que é a última opção daqueles que dizem conhecer a Jesus, quando na verdade você vai olhar para a Bíblia, você vai ver Jesus indo orar todo final de tarde. Quando você lê a Bíblia, você vê que Jesus, Ele ia todos os dias lançar o fardo dele sobre o Pai. Por isso Ele diz assim: olha, vinde a mim vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, meu jugo que é leve e suave, e aprendei de mim, aprenda comigo, que sou manso e humilde. Aprenda como eu vivi, olhe para a palavra e veja como Jesus caminhou, porque Ele é a palavra de Deus liberada para as nossas vidas. O problema é que nós buscamos conforto e consolo em ombros de pessoas que não têm relacionamento com Deus. A palavra de Deus é conforto e consolo para mim e para você.
Nós precisamos orar segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 16. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz aí: toda a escritura é inspirada por quem? Por Deus, e proveitosa para ministrar a verdade. Para o que? Repreender o mal, para corrigir os erros, e para ensinar a maneira certa de viver. Diga comigo assim: a palavra de Deus é para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Na palavra de Deus nós encontramos de que forma nós deveremos viver o nosso dia a dia. Na palavra de Deus nós encontramos como deve ser o nosso caminhar diário. Na palavra de Deus nós encontramos como deve ser o nosso agir, o nosso se portar diante da nossa casa, diante da nossa família e diante da sociedade. A palavra de Deus, ela tem orientação expressa para mim e para você diariamente. Uma vez eu disse para uma pessoa: a igreja é lugar de confronto. Ela falou: pastor, lógico que não, a igreja é lugar de conforto. Uma vez eu vi uma pessoa, um pastor americano, a igreja dele tem 16 mil pessoas por culto. E uma repórter do SBT, daquele programa Conexão Repórter, perguntou para ele assim: mas o que o senhor faz para a igreja ficar tão cheia, 3, 4 cultos por dia com 16 mil pessoas? Fala: não fala do pecado. As pessoas não vêm na igreja para ouvir sobre o pecado. Nós temos aqui uma palavra de ânimo, nós temos aqui uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. Mas e a palavra de confronto? Porque o que confronta os meus erros é a palavra. Lendo a palavra eu vejo no que eu tenho errado. Lendo a palavra eu vejo no que eu tenho pisado na bola. Lendo a palavra eu vejo o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Não que seja uma cartilha, mas são direcionamentos para uma vida bem-sucedida em Deus. Então nós precisamos começar a ler mais a Bíblia e falar mais a respeito dela. Porque quando nós começamos a falar da palavra de Deus e a respeito da palavra de Deus, os argumentos humanos eles caem por terra. Os questionamentos humanos eles caem por terra. Por quê? Porque eu sou direcionado por aquilo que está escrito na palavra. Ah, pastor, mas era no Antigo Testamento. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem uma linha de história que não divide Antigo e Novo. Deus não vai falar para você quando você chegar no céu: olha aqui, no Antigo Testamento estava escrito isso, mas no Novo Testamento estava escrito isso. Não, lógico que Deus vai se atualizando dia após dia, mas a sua palavra permanece a mesma. O que era pecado para Deus há 3.000 anos atrás, 4.000 anos, continua sendo. O que era obediência há 3, 4.000 anos atrás, continua sendo. E quando eu leio a Bíblia, parece que a Bíblia foi escrita hoje. Sim ou não? Não tem coisa que você lê na Bíblia que você fala: nossa, como estava aqui. Tem coisa que eu leio na Bíblia e eu falo: rapaz, parece que foi escrita ontem essa palavra. Por quê? Porque Jesus está ao longo de toda a história. A palavra de Deus, ela está ao longo de toda a história. Então nós somos confrontados, e o bom da palavra de Deus é que me mostra que homens venceram por meio da fé, assim como também homens ditos de Deus também fracassaram. Uma vez eu perguntei para um professor num curso de teologia, eu falei: por que Deus deixou
a história de Davi, que Davi adulterou? Você não acha que Deus, essa história manchou a história de Davi? Ele disse não. Na verdade, essa história fortaleceu Davi, ou a história de Davi, porque mostrou que como homem ele é falível, mas como homem também que conhece Deus e que Deus conhece o coração, mostra que Davi se arrependeu dos seus pecados. Então a palavra de Deus me mostra que homens venceram, homens foram derrotados, mas que permaneceram com o coração nele. Que Paulo, de perseguidor, tornou-se um perseguido, por amor à palavra de Deus. Isso me mostra e me faz orar mais por aqueles que eu acho que não tem jeito. Quantas pessoas você diz assim, fulano não tem mais jeito? Você já pensou isso a respeito de alguém? Pensa a respeito de alguém que Deus vem te dar no meio, Deus traz a pessoa para a igreja do seu lado. Tinha umas pessoas que eu me lembro que quando eu pastoreava em Bertioga, sabe aquelas pessoas que você vai andando na rua, você fala, nossa, esse aí está com o pé no inferno já. Era batata, o fulano estava no culto no dia seguinte. Fala, pô Deus, falei ontem que esse fulano não tem jeito. Então quando eu leio a Bíblia, eu vejo que um dos maiores perseguidores da igreja foi um dos maiores pregadores da palavra. Então o meu familiar lá, que hoje não tem Jesus, amanhã pode ter. Sabe que muitas pessoas vivem frustradas porque não leem a Bíblia. Pastor, você acha que Deus pode trazer meu marido? Meu irmão, esse é o menor problema para Deus. Pastor, estou passando uma luta financeira. Irmão, você comeu? Comi. Bebeu? Bebi. Vestiu? Vesti. É isso que a palavra de Deus promete. Mas e a Bíblia não diz que buscar o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas? Vai ler a Bíblia, irmão. Não existe demais coisas. Buscar o reino de Deus, sua justiça e todas essas coisas: comida, bebida e vestimenta. Quer um carro bom? Vai trabalhar. Quer uma casa boa? Vai trabalhar. Pastor, mas eu tenho orado, a Bíblia diz, buscar o reino de Deus e as demais coisas me serão acrescentadas. Por isso que as pessoas estão frustradas dentro da igreja, porque estão orando aquilo que Deus não prometeu. Deus, a tua palavra diz, buscai pois primeiramente o reino de Deus e as demais coisas, me dá então Deus, eu estou indo na igreja, me dá a casa. Isso é um evangelho triunfalista. Isso é um evangelho barganhoso, que eu vou na igreja, em troca Deus vai me dar aquilo que eu peço, indiscriminadamente. E não. Agora sim, Deus vai te dar força para trabalhar. Diga para o irmão que está ao teu lado, Deus vai te dar força, irmão. É isso que a Bíblia diz. Foi isso que Deus disse para Josué. Josué, tenha ânimo. Josué, se anime. Josué, não sei o que, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Tu. Ele falou para Josué o que? Se você tiver ânimo, se você tiver força, se você se dispor, tu farás este povo herdar a terra. Aí ele dá uma orientação para Josué: mas medita na palavra de dia e de noite, medita naquilo que eu escrevi, e você vai ver que você vai ser bem sucedido. O problema é que nós corremos os olhos, e aí nós vamos por aquilo que estão falando. Mas porque lá tal igreja está falando que se eu buscar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Mas isso não está na Bíblia. Tantas coisas que nós replicamos diariamente que não está na Bíblia. Eu me lembro uma vez que eu estava do lado de um pastor, e uma pessoa perguntou para ele: pastor, qual é aquele texto que está de 1000 passará, 2000 não chegarás? Ele falou: cara, está lá em Apocalipse, eu não lembro aonde. Eu lembro que era obreiro. Aí eu fiquei assim: Apocalipse? Isso era lá para o ano de 1999, 98. E eu fiquei encucado. Eu falei: caramba, Apocalipse? Eu nunca li isso. Olha que eu tinha lido a Bíblia inteira. Não tinha estudado assim a Bíblia inteira, estava novo convertido. Eu falei: não lembro disso. E não tinha o Google em 1999, 98, né? Mas eu fui perguntar para algumas pessoas: onde está na Bíblia aquele texto de 1000 passará, 2000 não chegarás? Aí uma pessoa me disse: na Bíblia? Isso é uma profecia de Nostradamus. Eu sabia. Então tem muita gente dizendo: irmão, se você não vem pelo amor, você vem pela dor. Está lá na Bíblia, eu não lembro o versículo.
A gente cita tantos versículos que não estão na Bíblia, que são ditos populares. Então Jesus, ele não ficou argumentando com o diabo: olha, diabo, tenha dó, estou de jejum, estou com fome, tem cara de piedade. Não faça cara de piedade, porque o diabo não tem dó do seu choro. Não adianta você ficar chorando: diabo. Acho que o diabo vai falar: capetaiada, calma aí, vamos dar uma trégua. Ele está chorando. Já falei isso aqui, né? Mas já viu aquelas lutas de UFC? Quando o inimigo se mostra abatido, é aí que o outro vai para cima com ferocidade. Aí que o outro vai para cima para finalizar. Então não fica chorando. Estufa o peito aí. Dá uma respirada assim, ó. Diga assim: eu tudo posso em Deus, porque é Ele quem me fortalece. Aleluia. Eu tudo posso em Deus, porque é Ele que me fortalece. Agora Paulo disse isso dentro de um contexto. Paulo falou assim: sei comer picanha como sei comer ovo, sei passar dificuldade como sei passar também necessidade. Eu tenho aprendido a todo momento o tempo de abundância e de escassez. Mas sabe de uma coisa? Eu tudo posso em Deus, porque é Ele que me fortalece. Sabe, irmão, eu tenho milhares de testemunhos. Esses dias eu estou vivendo uns testemunhos fantásticos com Deus. Depois eu conto, não é o tempo. Eu vou contar já, assim que eu digo outro dia. Mas eu tenho dito na minha casa: olha, eu e a minha casa podemos declarar: tudo nós podemos em Deus, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, porque assim diz a sua palavra, que Deus dá ordem ao meu respeito. Então a Bíblia diz o quê? Que quando Jesus confrontou o diabo com a palavra, o diabo foi embora, e os anjos do Senhor vieram para guardá-lo. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Diga para Deus: Senhor, obrigado porque o Senhor me guarda. Então quando você se deparar com uma tentação, como que você vai vencer essa tentação? Com a palavra. Quando você se deparar com a escassez, com a necessidade, como que você vai orar? Segundo a palavra. Sabe, eu oro a Deus: Senhor, a tua palavra diz. O salmista escreveu que nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Senhor, eu estou orando segundo a tua palavra, porque quando eu oro segundo as minhas necessidades, eu tenho uma oração de autocomiseração, de coitadismo. Agora quando eu oro segundo a palavra de Deus, eu posso declarar no final da minha oração: tudo eu posso em Deus, porque é Ele que me fortalece. Você está passando por dificuldade financeira, mas Paulo disse: sei passar por necessidade. Eu aprendi. Assim como Paulo também disse: aprendi a comer picanha. Não é? Tem gente que fala assim: comer coisa boa a gente não precisa aprender, a gente precisa aprender a comer coisa ruim, né? Eu me lembro que eu odiava brócolis. Não sou muito chegado ainda, mas eu odiava. Mas um dia eu estava no multirão da igreja, das 8 da manhã, 3 horas da tarde, a gente já estava vendo até anjo voando, tanta fome. Aí chega uma irmã com macarrão com brócolis. Eu falei: não, Deus, está amarrado. Mas ou eu comia o macarrão com brócolis, irmão, eu ia morrer de fome. Eu comi uns 3 pratos aqueles de pedreiro, assim, de macarrão com brócolis. Depois daquilo eu passei a me simpatizar com o brócolis. Porque eu aprendo em toda e qualquer circunstância. Mas aí eu preciso cantar alguns momentos. Oh Deus, o meu orgulho às vezes me impede de viver as maravilhas da tua palavra, porque eu me acho autossuficiente, porque eu quero vencer as tentações segundo os meus argumentos humanos, porque eu quero enfrentar o diabo com as minhas próprias armas. E a Bíblia diz que o próprio Jesus, ao ser tentado, ele confrontou toda a afronta do diabo, ele confrontou ele com a palavra.
E a Bíblia diz que depois de ele ter lançado palavras, o diabo o deixou e os anjos vieram servi-lo. Então eu quero declarar isso sobre a minha vida, sobre a sua vida nessa noite, que nós teremos um relacionamento com a palavra e com o Deus da palavra, e nós viveremos dias de glória, dias de bênção. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei que Deus está comigo. A tua vara, o teu cajado, a vara é correção, o cajado é cuidado. O Senhor está me corrigindo no dia mau, mas também está me guardando, também está zelando pela minha vida. Ah, pastor, mas como a Bíblia diz? Não sou eu não tenho palavras de irmão, vai lá porque Deus está te guardando. Ah, tá bom, toda hora que eu venho aqui o pastor diz que Deus está me guardando, mas sou eu, é a palavra. Nós precisamos ter um relacionamento com a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer mais Jesus. Nós precisamos conhecer mais e mais de Jesus. Se coloque em pé para nós orarmos. Eu quero orar com você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Um dia eu vi um homem dizer que ele lê a Folha de São Paulo todos os dias. E foi um homem que numa reunião uma vez nós tínhamos um plano de leitura da Bíblia. Sabe que esse plano de leitura para um ano? Tem gente que já põe para 1 ano e meio, né? Aí tem gente que está com plano de leitura para 10 anos. Lê um versículo por dia, né? Mas eu me lembro que um homem falou assim: pastor, eu não consegui cumprir meu plano de leitura. Falei, mas por quê? Eu não perguntei por quê, mas ele veio questionar. Eu falei, por quê? Falei, não, pastor, porque todo dia eu acordo às 6 horas da manhã. Eu leio a Folha de São Paulo de capa a capa. Mas toda a Folha de São Paulo, todo mesmo? Todo, aposentado, fica a manhã inteira lendo Folha de São Paulo. E você não teve tempo de ler a Bíblia? Aí também, o olho não aguenta, né? É muita leitura para um dia só. O problema é que nós invertemos valores. Nós buscamos em fontes que se esgotam. E quando Deus diz assim: olha, vinde a mim, eu vou aliviá-los. E quando a gente vê que a palavra de Deus é o que vai me confrontar nos meus erros, que nós possamos ter mais relacionamento com Deus e com a sua palavra, com a palavra e o Deus da palavra. Amém? Então eu quero orar, mas antes de orar, diga para o irmão que está do seu lado: vai ler a Bíblia, irmão. O pastor Daniel gosta quando fala. Vai ler a Bíblia. O que você está querendo dizer, que eu não conheço a Bíblia? Não, lógico que não. Mas você só conhece de Deus lendo a Bíblia. Tem gente que se sente ofendido, falar: irmão, vai ler a Bíblia, Marcos. O que você quer dizer, pastor, que eu não leio a Bíblia? Não, mas só querendo dizer o quê? Que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E nós vamos conhecer a Deus não é por meio de livros, não é por meio de vídeos, é por meio da sua palavra. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela entra como uma espada, dividindo aquilo que está certo e errado dentro de mim. Agora eu preciso ler a palavra de Deus com um olhar crítico, dizendo: Deus, fala comigo. Sabe, principalmente para quem é pregador da palavra, é muito difícil a gente ler a Bíblia, porque tudo que eu vou ler na Bíblia parece que eu quero preparar uma pregação. Eu começo a ler, não é assim, mano? Vai lendo a Bíblia e fala: opa, isso aqui dá uma pregação. E aí às vezes a gente não está mais lendo a Bíblia para nós, a gente está lendo a Bíblia para o outro. A gente já lê um versículo, preciso mandar para o Rafael. Isso aqui é Deus querendo falar com o Rafael. Mas não é o Rafa que está lendo a Bíblia, sou eu. É assim ou não é? Li a Bíblia, já lanço no Facebook um versículo, pá! Irmão, a Bíblia não é espada para matar o outro, não. A Bíblia é uma espada para matar você. Tá cheio de gente com a Bíblia assim, irmão, vem cá, e pau no outro. A Bíblia é para você. A Bíblia é uma espada de 2 legumes, né? Corta aqui, corta lá. Então tudo que eu estou pregando, sabe por quê? Porque Deus está falando para mim: lê mais a minha palavra, se reclina sobre a minha palavra. Você quer a revelação para esse tempo? Na Bíblia tem toda a revelação para esse momento que você está vivendo. Vai ler a Bíblia. E a Bíblia está cheia de indireta, sabia?
Quando a gente lê a Bíblia, a gente fala assim: Deus, você está querendo dizer com isso? Está jogando direta? Já leu isso? Já pensou isso? Pô, Deus, tá de brincadeira comigo? Tudo que eu estou lendo aqui é para mim hoje, está jogando em direta? Não, Deus fala: não, é direta, é isso. E aí nós temos que falar: uou, é para mim. E para encerrar, tem pessoas que têm mania de abrir a Bíblia como na época do tablet. É mais difícil, né, para você abrir a Bíblia. Empresta uma Bíblia de papel aí, empresta aí, pastor Daniel, aqui está aqui. Já viu aqueles irmãos que usam a Bíblia como minuto de sabedoria, né? Ó, Deus, agora fala comigo. Pá! Tá amarrado. Sim ou não? Eu sei que você já fez isso. Porque às vezes eu estou orando, eu falo: Deus, fala comigo. Pá! Aparece lá: virar o juízo sobre Israel. Tá amarrado. Não é? Aí a gente vai orar de novo, fala assim: a morte na panela. Tá amarrado. Sabe por quê? Porque nós queremos moldar a Bíblia ao nosso modo de viver, e não o nosso modo de viver a palavra de Deus. Então que a gente possa dizer ao Senhor: Senhor, que a minha vida seja moldada segundo a tua palavra. Amém? Vamos orar. Apresente aí a tua vida nessa hora diante do Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero apresentar a minha vida ao Senhor. Pai, muitas vezes o nosso orgulho, Senhor, nos tira do lugar da inocência. A tua palavra é tão simples, Deus. Senhor, obedecer a tua palavra é tão simples. Assim como orientações dos nossos pais são tão simples, mas nós complicamos de uma maneira, Deus, que nos perdemos. Senhor, nós nos complicamos, nós nos atropelamos muitas vezes por coisas tão simples. A tua palavra, ao mesmo tempo que é simples, é complexa, e isso é maravilhoso, Deus. Mas muitas vezes, Senhor, o nosso orgulho nos tira do lugar da inocência. E eu quero declarar, Senhor, que nós precisamos conhecer mais o Senhor. Precisamos conhecer mais a tua palavra. Senhor, ler livro é muito bom, nos dá conhecimento, mas só a tua palavra nos dá vida. Ouvir mensagem, Senhor, é muito bom, nos dá conhecimento, mas só a tua palavra gera em nós vida. Sabe, meu irmão, Deus já liberou muita palavra sobre a tua vida. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, traga à minha memória aquilo que me dá esperança. Oh, sim, Jesus. Oh, sim, Jesus, queremos te conhecer. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Sim, Deus. Segure na mão da pessoa que está do teu lado. Diga: meu irmão, nós somos um. E ore por ele nessa hora. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. E é muito importante este momento que você vai liberar uma palavra sobre a vida do teu irmão. Se você puder, libere uma palavra, um versículo que subiu ao teu coração nessa hora na vida dele.
Oh, oh Yeshua. Abalabassúria. Oh, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares. Senhor, que nós possamos ter relacionamento com a Tua Palavra e com o Senhor, que é o Senhor da Palavra. Que, Senhor, o nosso orgulho, o nosso autoconhecimento, a nossa própria sabedoria não nos roube do lugar de inocência, não nos roube dos momentos de inocência. Que possamos, Senhor, estar cheio, porque eu guardei a Tua Palavra no meu coração, para eu não pecar. Eu guardo a Tua Palavra no meu coração, para não pecar. Eu guardo a Tua Palavra no meu coração, para não pecar, Senhor. Aleluia. Aleluia.